Meus irmãos, que Deus seja gracioso conosco e nos abençoe mais uma vez com a sua santa palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 8. Nós vamos dar continuidade à exposição deste livro, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 25. Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 25. Nós expomos sequenciadamente cada livro da Bíblia. Nesse momento estamos expondo pela manhã 1 Timóteo, para pensarmos e aprendermos sobre como se deve proceder na casa de Deus, e Atos, olhando para a história da igreja primitiva, de como ela procedia diante da sua responsabilidade diante do mundo, a sua missão. Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 25, leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem as mãos, os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Porém Pedro lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, Deus de graça e misericórdia, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, diante de uma porção da tua palavra, sedentos, ó Deus, por sermos alimentados pelo Senhor. Rogamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que ele nos conceda espírito de sabedoria e de entendimento para recebermos a tua palavra, compreendermos, ó Deus, as coisas espirituais e aplicarmos essas verdades ao nosso coração, ó Pai. Também concede-nos graça, ó Espírito Santo, para que possamos obedecer a palavra de Deus de todo o coração. Que o Senhor, ó Deus, seja com a tua igreja e fortaleça o teu povo. É a nossa oração no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto de histórias, né? E vamos começar com duas, novamente. A primeira, eu quero que vocês imaginem comigo um homem muito rico que parou seu carro numa praça e começou a observar o comportamento dos pais brincando com seus filhos na praça. E ele, então,
percebe um pai que brincava com seus 2 filhos, e ele demonstrava tanto amor por aqueles filhos, e os seus filhos respondiam com tanto amor, que era perceptível o quanto ele amava os seus filhos e o quanto os seus filhos o amavam. E ele ficou impressionado com aquilo, porque ele não tinha a mesma resposta na sua família. Então aquele milionário, aproximando-se daquele homem, pergunta para ele: meu amigo, por quanto você me venderia o amor dos seus filhos? Eu tenho filhos e os meus filhos não me amam como os seus. Eu pago o que você quiser. Por quanto você me venderia o amor dos seus filhos? Eu quero que vocês pensem em uma segunda situação. De um homem que, apaixonado por uma bela mulher, ele tenta conquistá-la de todos os modos e ele não consegue convencê-la de que ele é o homem para a sua vida. E então, por ter muito dinheiro, ele aproxima-se dela e disse: por quanto você me vende o seu amor? Quanto você quer que eu te pague para que você me ame? Eu sei que as duas histórias são absurdas, não são? Essa situação é tão absurda que nós nem cogitamos a possibilidade de alguém procurar outra pessoa para comprar amor, de alguém tentar oferecer dinheiro para obter amor. É uma situação até inimaginável para nós. Bem, isso é bem semelhante com a tentativa de Simão de comprar o poder do Espírito Santo, quando ele observa tanto Filipe pregando o evangelho e operando sinais, quanto Pedro e João chegam e continuam fazendo obras no poder do Espírito Santo na região de Samaria. Então ele aproxima e oferece dinheiro. Lembremos que a igreja já vinha enfrentando uma série de problemas anteriormente. Nós observamos que externamente a igreja vinha sofrendo perseguição, prisão dos apóstolos, ameaças e punições do Sinédrio. Vimos que, inclusive, falsas acusações, mentiras contra a igreja, mentiram contra Estevão, acusando de fazer coisas que ele não fazia, ao ponto de executá-lo publicamente. Mataram um servo do Senhor, mataram um membro da igreja de Jerusalém. A perseguição foi tão ferrenha, tão terrível, que começou a perseguir não somente os apóstolos, mas também os demais membros, os chamados membros comuns da igreja de Jerusalém, ao ponto de a perseguição, com a intensificação da perseguição, no capítulo 7 a gente vê os crentes fugindo da região de Jerusalém para regiões vizinhas para pouparem as suas vidas. Mas eles não se intimidaram, eles continuaram pregando, mesmo sob perseguição. Bem, esses eram problemas externos, mas internamente nós também já vimos outros problemas acontecerem. Houve no capítulo 6, por exemplo, a negligência das viúvas helenistas e a murmuração dos homens, daquele grupo específico de pessoas, contra os judeus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E houve grande discussão dentro da igreja, houve intriga, houve confusão dentro da igreja por causa desse problema. Mas antes disso, um problema maior tinha acontecido: a hipocrisia e a mentira de Ananias e Safira, tendo trazido uma punição tão terrível que os dois foram executados pelo Senhor, morreram por causa do seu pecado. Nós vimos já problemas, tanto externos quanto internos dentro da igreja. E agora a igreja sai de Jerusalém e vai pregar em Samaria. E lá também a igreja enfrenta problemas. Agora nós temos uma falsa conversão. Agora nós temos alguém que aproxima-se do evangelho por interesses. Alguém que, na sua tentativa, ou por causa do seu dinheiro, tenta negociar o dom do Espírito Santo. Mas lembremos, nada pode parar a igreja do Senhor. Veja o exemplo da perseguição. À medida que a perseguição intensificou, isso fez com que a igreja tivesse que deixar Jerusalém, e saindo de Jerusalém, saiu a evangelizar as vilas pela região de Samaria.
A perseguição, ao invés de inibir o testemunho da igreja, fez com que o evangelho se espalhasse e crescesse em Samaria. Mas o avanço do evangelho em Samaria começa a experimentar também os seus primeiros problemas. O seu primeiro problema, assim como a igreja de Jerusalém experimentou. Ali nós tivemos, então, essa pessoa, esse homem, aproximando-se da igreja por motivações erradas, por motivações incorretas. Enquanto muitos recebiam a graça salvadora de Cristo Jesus, recebiam com alegria a salvação, Simão demonstrou que é possível admirar o poder de Deus, admirar o evangelho, professar publicamente a fé e até participar dos benefícios da vida da comunidade cristã e ainda assim não ter experimentado a graça salvadora ou não ter experimentado a conversão. A questão central nesse texto é a presença na igreja de uma fé apenas exterior. E nós imaginamos que, geralmente, se alguém se aproximou da igreja e professou a sua fé em Cristo Jesus, que essa pessoa logo é crente, ela crê no Senhor Jesus. Mas aqui a gente vê uma pessoa que demonstra apenas uma fé exterior, interessada nos benefícios de Deus, mas não no próprio Deus. Interessado naquilo que pode receber, mas não interessado em servir a Deus de todo o coração. Quão atual é esse perigo, meus irmãos? E a gente viu no decorrer da história muitas tentativas de negociar coisas que não são negociáveis. Muitas tentativas de comprar aquilo que não se pode comprar na igreja. Por exemplo, no caso que nós avaliamos agora, Simão quis comprar poder espiritual com dinheiro. Ele quis comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. E este é um problema visto de diferentes formas, em diferentes momentos na história da igreja. E é um perigo que permanece na atualidade. Nós vimos, por exemplo, na Idade Média, a tentativa de muitos ricos comprarem poder político na igreja para assumirem cargos, pagarem para se tornarem cardeais ou bispos de uma região. Também vimos a tentativa de comprar a própria salvação, no caso das indulgências, que foi condenada por Martinho Lutero e pelos reformadores nos anos 1500. Também vimos a tentativa de comprar o livramento da condenação do Império Romano, quando Décio perseguiu a igreja e disse que todos deveriam sacrificar aos ídolos romanos, e então aquelas pessoas compraram a carta chamada Libellus para serem livres da condenação do imperador. Tentam comprar algo que, para garantir, de certo modo, uma bênção espiritual. Também vimos nos nossos dias, na teologia da prosperidade, a tentativa de comprar bênçãos, de, com dinheiro, adquirir bênçãos por parte do Senhor. Isso é um alerta grave para a igreja. A história de Simão, ainda que seja absurda, como é absurda a história do homem que queria comprar o amor dos filhos do outro, ou do homem que queria comprar o amor da mulher porque ele se apaixonou, a história de Simão é absurda, mas é um alerta que nem todos que se aproximam da igreja se aproximam de fato de Cristo. Somente quando Deus transforma profundamente o coração é que, de fato, pessoas se aproximam com interesses genuínos para a presença do Senhor. Por que isso é um alerta grave a nós? Porque nós somos humanos, todos nós, e todos nós somos pecadores. E Jeremias já nos alertou de que o coração humano é terrível e terrivelmente corrupto e enganoso, e por isso nós podemos nos enganar a nós mesmos e enganar aos outros, fingindo ter uma fé que não temos, ou
proclamando publicamente uma fé que nunca experimentamos no nosso coração. A história de Simão nos lembra, nos faz examinar a nós mesmos. E ao examinarmos Atos, do capítulo 8, verso 9 a 25, nós veremos 4 grandes verdades, ou 4 grandes lições sobre a verdadeira conversão e sobre a obra da graça de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vimos que o Evangelho desmascara a falsa glória humana. Nós vimos um caso de um homem que era glorioso na prática de magias, e o Evangelho desmascara a sua prática. Segundo, nós aprendemos que a fé exterior não substitui regeneração. A mera participação na igreja não substitui o novo nascimento. Terceiro, nós vimos que os dons da graça de Deus não podem ser comprados nem manipulados. O Evangelho e a graça de Deus não são objetos de negociação. E por fim, nós aprendemos que o verdadeiro arrependimento começa com um coração quebrantado, com um coração contrito, transformado pelo Espírito Santo. Mera mudança exterior não substitui arrependimento genuíno, que só pode ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. Olhemos então para o texto e vejamos o que aprendemos aqui. Em primeiro lugar, dos versos 9 a 13, nós vimos o relato de quem era esse tal Simão, que vinha praticando magia na cidade de Samaria. Vocês devem lembrar de Samaria de uma outra situação, não lembram? Samaria é aquela cidade em que Jesus teve um encontro com uma certa mulher samaritana à beira do poço de Jacó. E naquele dia daquele encontro com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, Jesus evangelizou aquela mulher e ela conheceu a Jesus como o Messias, como o Salvador, e ela teve essa clara certeza de que ele era o Salvador, que ela saiu a anunciar aos homens da cidade que ela havia encontrado o Messias. Ela então chama os homens chegam, ouvem o evangelho e são transformados e saem dali dizendo o seguinte: agora já cremos, não porque esta mulher falou, mas porque ouvimos o próprio Messias nos falar. E eles voltam e proclamam o evangelho dentro da sua cidade. Samaria já havia tido um contato anterior com o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. E se vocês observarem, geralmente, o padrão que se observa nas Escrituras, e mesmo na prática, cada vez que Deus começa uma obra nova, Satanás intenta algo contra aquela obra nova a fim de destruí-la. Pouco tempo antes de Filipe chegar a Samaria, Jesus tinha passado naquele lugar. Jesus havia pregado o evangelho naquele lugar no tempo em que ele esteve na terra. Jesus havia plantado uma igreja em Samaria. Satanás, então, observando aquele campo onde o Senhor havia semeado a boa semente, lançou a mão da semente do joio e semeou e foi semear naquela cidade. E Simão é só um dos frutos da semeadura de Satanás naquela cidade. Simeão havia construído a sua identidade sobre a fama e a influência e o poder de um mágico, um poder espiritual de magia. Porém, quando o evangelho chegou, ficou evidente que toda aquela glória humana que era atribuída a ele era uma glória passageira diante da glória de Cristo. O texto nos diz assim: havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica. Ele praticava mágica iludindo o povo de Samaria e insinuando ter ele, atribuindo a ele mesmo grande poder, dizendo que ele era grande vulto. Todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E o verso 14, ou verso 11, nos mostra que muitos aderiram a ele, muitos passaram a segui-lo, porque
vinham sendo iludidos pela sua mágica. Simão era admirado pelo povo. Simão passou a ser admirado pela população de Samaria. E essa população, esse povo, atribuía a ele uma grandeza espiritual que ele não possuía. O evangelho chega pela pregação de Filipe, no verso 12, quando deram crédito à palavra de Deus. Certamente muitos dos que seguiam Filipe, ou muitos dos que seguiam Simão, começaram a abandonar e a dar ouvido à palavra de Simão. E o texto diz isso. Deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados assim homens como mulheres. Muitos creram e abandonaram a Simão e seguiram a Filipe, ouviram o evangelho e foram batizados. Simão também creu. O verso 13 diz que o próprio Simão, o mágico, creu, abraçou a fé, creu externamente e foi batizado. E ele então acompanhava Filipe de perto, observando, o verso diz, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja que Simão, ele impressionava as pessoas por aquela mágica que ele fazia, por aquela magia pela qual ele iludia as pessoas. E agora ele vê o poder do Senhor, o poder do Espírito sendo realizado por mãos de Filipe, e ele imagina que Filipe tem uma mágica melhor do que a dele. E ele imagina que aquilo pode ser-lhe uma fonte de lucro. O que o Evangelho faz? O Evangelho começa aqui a destruir, a apagar a glória desse homem, que era, na verdade, uma ilusão, que era uma mentira de Satanás para iludir o povo, para enganar o povo. Então o Evangelho começa a desmascarar a falsa glória desse homem. Ainda hoje, existe a tentação de buscar prestígio religioso. Líderes religiosos arvoram ter certos poderes ou certo status perante Deus que eles não possuem. Alguns dizem ter conversa direta com Deus. Um certo pregador chamado Abílio Santana, que certamente vocês já ouviram falar dele, na Bahia, dizia ter um canal, uma linha de celular com a qual ele falava diretamente com Deus. Isso era absurdo. E às vezes você pode nem acreditar, mas às vezes aparecia ele em gravações, e certo momento o telefone tocava e ele dizia, espera aí, Deus está me ligando, deixa eu atender. E ele enganava as pessoas. E ele continua enganando. Se você procurar na internet, você vai encontrar algo sobre ele. E ele continua enganando pessoas com o seu falso evangelho. E não somente ele, muitos outros continuam enganando pessoas, asseverando ter um prestígio perante Deus, ou ter um acesso a Deus que eles não possuem, buscando reconhecimento, glória humana, proclamando certas experiências extraordinárias e até colocando as experiências acima da glória do próprio Cristo. Mas nós precisamos lembrar que o Evangelho de Cristo Jesus destrona o ego humano. O Evangelho de Cristo Jesus humilha o coração elevado. Aquele que se exalta perante Deus é humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Não há espaço para a glória do homem no Evangelho. A glória de Cristo está acima de todos. Por isso, o Evangelho precisa destronar o homem. O Evangelho precisa tirar o homem dessa posição de glória que ele não tem. E assim, meus irmãos, nós somos alertados. Se qualquer pessoa atrai para si ou traz para si algo que ele não possui, diz possuir um poder que ele não tem, e atribui a si mesmo uma glória que é devida a Deus, esse tal não deve ser ouvido. O Evangelho deve desmascará-lo.
E é o que acontece. Logo em seguida, a gente vê o relato de que a fé de Simão era uma fé exterior. E fé exterior não substitui a regeneração do Espírito. No verso 13, nós lemos novamente: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, ouviram a notícia das conversões em Samaria, eles logo vieram para confirmar aquelas conversões. E aqui acontece o que é chamado de o Pentecostes samaritano. Porque já havia acontecido no capítulo 2, o derramamento do Espírito, em que judeus foram batizados, receberam o poder do Espírito Santo, e eles então foram confirmados perante o Senhor como aqueles que tinham o testemunho do Evangelho para continuar proclamando. Agora, os samaritanos também ouviram o Evangelho, e o texto descreve que Deus, por sua providência, não havia concedido a eles o mesmo dom, da mesma forma que havia concedido em Jerusalém, no capítulo 2. Pedro e João então chegam, e então, impondo as mãos, oram, e aquelas pessoas recebem o Espírito da promessa. Verso 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Agora vejam o que acontece no verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, olhemos calmamente para o texto. Simão professa publicamente a sua fé. Simão é batizado, confirmando publicamente que ele fazia parte da igreja, pelo menos visivelmente, externamente. Contudo, a sua atitude ao oferecer dinheiro em troca do poder do Espírito Santo revela que o seu coração ainda era o coração do velho mágico Simão. Não era o coração de um novo homem, mas o coração do velho mágico Simão. Pedro declara isso no verso 21. Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. No verso 21, Pedro diz: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro certamente recebeu do Senhor discernimento, um discernimento que o próprio Cristo o tinha, quando ele, em João, foi dito que ninguém precisava revelar o que se passava no coração humano, porque o Senhor Jesus sabia de todas essas coisas. Jesus conhece todas as coisas. E Jesus concedeu a Pedro a graça de discernir. Pedro, quando viu Ananias e Safira, Ananias chegou dizendo: olha, está aqui todo o dinheiro do lote. Pedro disse: é mentira. Você mentiu ao Espírito Santo. Quem concedeu a ele o discernimento? O Espírito Santo. Quando Safira chega e diz, eles dizem: é verdade essa história? E Safira diz: sim, nós vendemos o lote e demos todo o dinheiro para a igreja. E aí Pedro diz: olha, aí está os pés sujos dos homens que sepultaram seu marido, porque ele mentiu contra o Espírito Santo. E você vem contar a mesma mentira, e ela então também cai e morre. Agora Pedro tem o mesmo discernimento e diz: o teu coração é mau, Simão. O teu coração é mau. Você não tem parte nesse ministério porque o teu coração não é reto perante o Senhor. Pedro está dizendo para Simão e deixando claro para nós que a participação externa na igreja não significa necessariamente que aquela pessoa participa de Cristo. Estar unido publicamente a uma igreja local não significa que você está unido espiritualmente com Cristo.
Se você não foi transformado pelo poder do Espírito Santo da promessa, você não tem parte com Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos 8. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não teve a experiência de receber o Espírito de Cristo, esse tal não pertence ao Senhor. E Pedro teve esse discernimento e disse: você não tem parte com o Senhor. O teu coração, Simão, não é reto perante o Senhor. Isso nos lembra, a participação numa igreja não significa que o Espírito Santo operou internamente em seu coração. É participando no corpo de Cristo que nós somos transformados pelo Espírito Santo. Mas nem todos os que participam estão de fato sendo transformados, porque somente os que foram regenerados, os que nasceram de novo, aqueles que tiveram transformados os seus corações, aqueles que receberam do Espírito Santo um novo coração, esses sim estão sendo transformados. Os demais que não receberam essa transformação interna estão se auto-enganando e também enganando os que estão ao seu redor. Mas ninguém engana o Espírito Santo. E Pedro diz: o teu coração é mau. Se o pastor ou se os líderes da igreja não são capazes de dizer isso a respeito de falsos crentes no meio da igreja, o próprio Deus o dirá. Porque muitos continuarão frequentando a igreja sem serem crentes. E o Senhor Jesus diz que no último dia, muitos aproximarão dele, chegarão diante dele dizendo: em teu nome fizemos muitos sinais, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus olhará para essas pessoas e dirá a elas: eu mesmo nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Muitos ouvirão isso no último dia. Estavam enganados e enganando a outros, porque nunca foram transformados pelo Espírito e nunca foram unidos pela graça do Senhor. Somente a fé verdadeira é sinal de que de fato uma pessoa foi regenerada. A regeneração conduz à fé e à obediência. A regeneração conduz à fé e ao arrependimento. A regeneração conduz a pessoa à fé e ao temor ao nome do Senhor. João Calvino diz que a fé é um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco. E que essa fé é fundada sobre a verdade da promessa gratuita de Cristo, revelada à nossa mente e selada no nosso coração pelo Espírito Santo. E aqui eu quero destacar, com ênfase, a palavra promessa, a expressão promessa gratuita de Cristo. Não é algo que você adquire por esforço, não é algo que você compra com dinheiro. A fé é uma promessa dada pelo Senhor gratuitamente. É uma bênção dada pelo Senhor gratuitamente. Assim, irmãos, olhando para a experiência de Simão, nós precisamos estar também alertas. Frequentar cultos, ser batizados ou exercer função na igreja não constitui uma evidência da suficiência da salvação ou uma evidência suficiente da nossa salvação. Estar envolvido na vida eclesiástica, fazer coisas espirituais, não significa que nós somos crentes de fato. A graça transformadora do Espírito Santo, operando internamente, transformando-nos dia a dia, é que dá sinal de fato de que somos crentes. A verdadeira conversão, ela produz um novo coração, uma nova disposição para com Deus e uma nova disposição para com tudo o que vem de Deus, uma nova disposição também para com os servos de Deus. No caso de Simão, a sua disposição foi claramente discernida por Pedro, porque logo quando ele viu a operação do Espírito Santo, ele não reconheceu que aquilo era um dom gratuito de Deus, mas ele logo diz: toma o meu dinheiro e me dá o seu poder.
eu darei dinheiro e você me concede poder espiritual, para que ao impor as mãos eu também tenha o poder de conceder o Espírito Santo a quem desejar. Ele não entendeu que o evangelho da graça não é concedido mediante pagamento. Ele não entendeu que todas as bênçãos e todos os dons da salvação, e o Espírito Santo é o principal dom da salvação, que é dado àqueles que são salvos, não pode ser pago com dinheiro. Não pode ser adquirido por esforço humano, nem por recurso humano algum. É uma dádiva divina. Assim, somente corações de fato transformados pelo poder do Espírito Santo entenderão o que é graça. Entenderão o que é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Simão não entendeu isso. E aqui nós vamos para a próxima lição que nós aprendemos desse texto. Os dons de Deus não podem ser comprados nem manipulados pelos homens. Verso 18 e 20 novamente, nós lemos que Simão, logo que viu os apóstolos imporem as mãos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-me também desse poder para que eu possa impor as mãos e as pessoas recebam o Espírito Santo. Simão tenta comprar o dom de conceder o Espírito Santo. Simão tenta comprar o dom, porque ele acreditava que aquele era um poder manipulável, como a sua mágica. A mágica era manipulação. E o dom do Espírito Santo não pode ser manipulado. Pedro condena fortemente essa tentativa no verso 20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. O dom de Deus não pode ser adquirido por meio dele. Pedro recusa, ainda que Simão tenha tentado adquirir com dinheiro e talvez tentado seduzir Pedro, como se Pedro pudesse aceitar aquela proposta, Pedro logo diz: não, o dom de Deus não pode ser comprado. E talvez fosse uma tentação para os apóstolos. Vocês lembram que quando Pedro curou aquele moço na porta formosa, na porta do templo, o que Pedro disse para aquele moço quando ele pediu dinheiro? Pedro respondeu dizendo: eu não tenho dinheiro. Ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Bem, Pedro não tinha dinheiro. Ele já tinha dito que ele não tinha dinheiro. E agora ele podia receber e talvez até enganar aquele moço, fingindo conceder a ele o poder e receber o dinheiro e tirar vantagem daquela situação. Mas aqui está a distinção entre um servo de Deus verdadeiramente crente e um homem que não é. Alguém que realmente conheceu a transformação do Espírito e alguém que não é. Pedro não se deixou seduzir pela possibilidade de ganho. Mas aquele homem certamente queria fazer dinheiro com aquele dom. Ele ia pagar porque ele poderia mais tarde receber, porque com a sua magia ele tinha seguidores e recebia por isso. E certamente ele estava pensando em capitalizar com o dom do Espírito, conseguir um rendimento com o dom do Espírito. Pedro diz: o teu dinheiro seja para a tua perdição. Ele não pode comprar o dom do Espírito Santo. O pecado de Simão revela um coração que desejava controlar aquilo que somente Deus pode administrar, o poder do Espírito Santo. Aquilo que ele deveria receber humildemente, gratuitamente, ele queria comprar. E nós somos lembrados com isso, então, de Efésios 2, verso 8 e 9, quando Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E certamente um dos motivos, uma das motivações do coração de Simão era a vanglória, porque ele já fazia isso como mágico. Ele se vangloriava
de que as pessoas acreditavam nas suas ilusões. Mas a fé é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, a graça não se cobra, exatamente para que ninguém se glorie daquilo que recebeu. João Calvino, novamente, falando sobre esse texto, diz assim: nada trazemos a Deus quando chegamos a Ele, senão miséria e pobreza. Nada trazemos a Deus, senão miséria e pobreza. Porque é assim o nosso coração. Nós nos aproximamos como miseráveis, pobres, cegos e nus, que precisam da graça, da misericórdia do nosso Deus. E pela graça do Senhor, Ele nos enriquece com a bênção de Cristo. Ele nos enriquece com a bênção da salvação. E essa é a maior riqueza que alguém pode ter. A bênção de pertencer a Cristo, de ser salvo pelo Senhor. Calvino continua e ele diz: tudo quanto possuímos para a salvação procede exclusivamente da sua graça. Porque nada temos para trocar pelo dom da graça, pelo dom da salvação. Nada temos para oferecer em troca. Nada possuímos. Ainda hoje, irmãos, muitos tratam Deus como um meio de obter bênçãos, como um meio de obter poder. Muitas pessoas querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. Eles querem prosperidade, querem posição, status na igreja, na sociedade, querem vantagens pessoais, talvez os benefícios da salvação, os benefícios da graça. Mas eles não querem se submeter a Cristo como Senhor. A graça jamais pode ser comercializada ou manipulada de acordo com as nossas conveniências ou interesses. Nós nos aproximamos de Cristo sem nada e Ele nos concede a graça sem nada concedermos a Ele em troca. Nada. Paulo pergunta em Romanos, depois que ele discorre sobre a salvação, sobre a justificação pela fé, ele pergunta no capítulo 11, quem primeiro deu a ele para que pudesse ser restituído? Quem primeiro deu a Deus alguma coisa para que pudesse ser restituído por ele? Ninguém deu nada ao Senhor, ninguém tem nada para oferecer a Deus. E tudo o que nós tivermos, tudo o que nós pudermos oferecer a Deus, ainda será nada diante do tamanho da graça da salvação, diante do tamanho do dom que nós recebemos de Cristo Jesus. E aí, nós vimos então a postura de Pedro mostrando o cerne do Evangelho, e o que se deve e o que Deus requer do homem, que é o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento começa com um coração quebrantado na presença do Senhor. Isso significa que o arrependimento, ele é manifesto primariamente dentro e depois externalizado. Verso 22 e 23. Pedro proclama o Evangelho e chama Simão ao arrependimento. Antes disso, no verso 21, ele diz assim, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro o acusa de falta de retidão perante o Senhor. E agora Pedro o chama ao arrependimento, dizendo no verso 22, arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Pedro o acusa de ter um coração terrivelmente maligno. O que Pedro está dizendo é, o teu coração te condenará. Arrependa-te. Talvez Deus tenha misericórdia de você. Arrependa-te e suplique a Deus. Talvez seja perdoado esse intento maligno do seu coração de comprar o Espírito Santo. Pedro chama Simão ao arrependimento e esta é a missão do Evangelho.
chamar homens e mulheres ao arrependimento. Simão responde, parece até de um modo piedoso, né? Pedindo oração. No verso 24 ele diz: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E a sua frase não parece temor sincero a Deus, porque a história não tem continuidade. E nós observamos que cada vez que uma pessoa se arrepende de fato do seu pecado, os apóstolos os conduzem, os apóstolos seguem com aquela pessoa. E Simão não parece aqui demonstrar arrependimento, mas um medo da maldição divina sobre ele. E nós temos muitos que estão aproximando do Evangelho por medo de maldição. Muitos que se aproximam do Evangelho por medo do inferno. Mas não porque amam a Deus, não porque amam a Cristo, não porque desejam receber a graça salvadora do Senhor, mas porque têm medo de serem punidos pelo Senhor, de receberem o juízo do Senhor. Não é comum muitas pessoas, e já relatei aos irmãos certa vez uma história, de certas pessoas que vão à igreja talvez uma vez por mês, e lá elas vão com os seus 10% do salário, entregam na igreja, porque elas leram uma certa passagem de Malaquias e entenderam completamente errado que se elas não entregarem o dízimo, Deus vai mandar o devorador para sua casa devorar os seus bens. Ele não tem qualquer compromisso com Cristo, qualquer obediência ao Evangelho, mas acredita que uma vez por mês, aproximando-se da igreja e dando algum dinheiro para a igreja, que Deus vai livrá-lo de ter os seus bens ou as suas posses tocadas pelo devorador. Isso mostra o que muitas pessoas ainda se aproximam do Evangelho com interesses escusos, com intenções malignas do coração, não porque querem fazer a paz com Deus, não porque querem ser reconciliados com Deus, não porque querem amar o Senhor e viver para Ele. Pedro não oferece aqui uma solução superficial. Pedro chama ao arrependimento diante do Senhor. O Evangelho confronta. O Evangelho expõe o coração do homem. Infelizmente, nós temos visto, como disse o meu amigo, um Evangelho água com açúcar sendo pregado nos púlpitos. Um Evangelho de um Deus que é todo amor, que você pode fazer o que você quiser, que Ele ainda vai te amar e vai te levar para o céu, do jeito que você é. Não, isso não vai acontecer. Um autor chamado Max Lucado, em um livro chamado Simplesmente como Jesus, ele disse o seguinte: Deus te chama do jeito que você é, mas Ele não permitirá que você continue o mesmo, porque Ele deseja que você seja simplesmente como Jesus. Então, você é chamado ao Evangelho para ser transformado. Você é chamado ao Evangelho para ser um novo homem, uma nova mulher, para que você possa afirmar que você é uma nova criatura. Porque aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso nós precisamos de arrependimento genuíno. Quando o Evangelho confronta o coração, a resposta certa deve ser arrependimento genuíno. Uma tristeza que Paulo chama de tristeza segundo Deus, em 2 Coríntios 7:10. Ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo foi aquela tristeza que Judas sentiu após ele perceber o que havia feito com o Senhor. A tristeza do mundo é aquela tristeza que fez com que Judas jogasse as suas moedas no chão, saísse correndo e tirasse a própria vida. Essa é a tristeza do mundo. A tristeza que não produz resultado salvífico. A tristeza que não produz nenhum benefício espiritual.
Mas nós temos, junto com a história de Judas, a história de um outro homem que pecou tão gravemente quanto ele. Judas vendeu a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas sentiu tristeza, saiu correndo e tirou a própria vida. Pedro sentiu tristeza, chorou amargamente e arrependeu-se dos seus pecados. A tristeza de Pedro foi a tristeza segundo Deus, a tristeza que produz arrependimento para a salvação. A tristeza de Judas foi a tristeza do mundo, que não trouxe qualquer benefício. Não adianta chorar diante do Senhor, se este choro não é um choro sincero. Não adianta quebrantar-se diante do Senhor, se esse quebrantamento é apenas emoção externa, emoção vazia, se ela não é fruto da operação graciosa do Espírito Santo no seu coração. O verdadeiro arrependimento não consiste em apenas temer as consequências do pecado. O verdadeiro arrependimento consiste em temer a Deus. O verdadeiro arrependimento não consiste em apenas temer os males ou as consequências do pecado sobre si, mas consiste em abandonar o pecado e voltar-se sinceramente para Deus, em fé, obediência e amor verdadeiros. E a prova de que Simão não havia arrependido, não havia encontrado a graça salvadora, é que ele tenta negociar e depois que ele percebe o mal que ele havia feito, ele tenta se esquivar pedindo: conversa aí com Deus, talvez esses males não venham sobre mim. Nessa história, meus irmãos, nós aprendemos que a graça, o Evangelho, anuncia a graça de Deus, o dom da graça de Deus gratuitamente. Nós lemos nas Escrituras, Paulo em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E todos aqueles que recebem a vida eterna a têm, a possuem, porque receberam o dom do Espírito Santo. O Espírito da promessa é concedido àqueles que creem em Jesus. E essas bênçãos, esses dons, não estão numa vitrine à venda. Não estão para ser negociados. Tentar comprar o dom de Deus, ou tentar adquirir a bênção de Deus por meio de qualquer troca, é mais absurdo do que aquela história daquele pai que tentou comprar o amor dos filhos, que tentou comprar do pai o amor que os filhos tinham por ele para dar aos seus filhos, para ver se os seus filhos o amavam também. Sim, é mais absurda do que aquela história do moço que tentou comprar o amor da mulher que ele amava. O dom da graça e o dom do Espírito Santo são graças concedidas por Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Não tem como comprar aquilo que Deus dá gratuitamente. Eles são doados graciosamente a todos os que creem em Jesus. Simão aqui representa todos aqueles que desejam os benefícios do reino, mas que não se rendem de fato a Cristo como Senhor. E esse texto nos chama a examinar o nosso próprio coração. Primeiro, nós estamos de fato buscando a Cristo ou os benefícios que podemos receber dele? Segundo, a nossa fé, ela é fruto da regeneração do Espírito em nossa vida ou é apenas uma influência religiosa? Os meus pais eram crentes, eu também sou. Eu venho de uma tradição presbiteriana. Meu irmão, se você não for transformado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus, você irá para o inferno com a sua bela tradição presbiteriana. Não adianta a tradição cristã se o seu coração não foi transformado pelo Senhor. Terceiro, nós servimos a Deus
por amor ou nós servimos a Deus por interesse? Nós estamos tentando negociar com Deus ainda? E por último, nós temos de fato um coração contrito e arrependido diante de Deus? Ou nós temos uma fé emocional que não passa de emoção temporal, passageira, que não tem valor nenhum perante o Senhor? Nós lemos em Oséias, quando o povo se aproxima de Deus e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Afirmando as palavras mais bonitas, talvez, que nós lemos nas Escrituras. O Senhor nos feriu, Ele nos restaurará. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer. Logo depois, no mesmo capítulo 6, o Senhor responde ao povo dizendo: o que farei com vocês? Se as suas palavras são como o orvalho da madrugada, que logo seca quando o sol aparece. Se as suas palavras são como as nuvens, que são dissipadas rapidamente por um vento, o que farei de vocês? Apresentem ao Senhor palavras sinceras, corações contritos, arrependimento genuíno, verdadeiro, porque é isso de fato que conta. O Evangelho não transforma apenas o comportamento externo. O comportamento externo nós aprendemos. Homens podem até aprender a pregar bem, a imitar o comportamento de bons pregadores. Nós podemos aprender a comportar o bom comportamento piedoso dos irmãos da igreja. Mas se o Evangelho não transformar o nosso coração, nada de nada tem valor. Somente a graça soberana de Deus pode produzir uma fé verdadeira, um arrependimento sincero e uma vida inteira dedicada à glória de Deus. E tudo isso é adquirido gratuitamente em Cristo Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Nós não precisamos dar dinheiro, nem produzir nada para que Deus nos ame e nos conceda a salvação. Basta que creiamos em Cristo Jesus. Basta que creiamos naquele que deu a vida por nós. Basta que creiamos nele e nos arrependamos dos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre do coração enganoso e nos ajude a ter uma fé sincera perante aquele que vê as nossas vidas como ela de fato é. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?